Bom dia, então vamos começar mais um curso do UTF Nova, Inovação, Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Meu nome é Christian, sou professor do Departamento de Gestão e Economia e do Programa de Tecnologia e de Planejamento e Governança Pública. Bom, nós vamos focar, como estava na ementa, em quatro grandes tópicos, na verdade. Vamos falar um pouco sobre o porquê discutimos isso hoje, entrando na questão da responsabilidade da crise ambiental. Depois vamos discutir sobre como a economia, na verdade, tenta buscar alternativas a partir dessas mudanças que houveram no mercado. Depois discutiremos sobre a questão da inovação nesse processo, a sua importância, as mudanças que acontecem para as organizações em termos de estratégias e o que tem a ver a sustentabilidade com essas estratégias e com a responsabilidade social. Em realidade, o nosso grande objetivo é mostrar que estamos em um novo ambiente, um ambiente em que hoje exige que a empresa não pense simplesmente numa inovação de produto, de processo, de marketing, organizacional ou de serviços, que tenha como foco puramente o mercado, ou seja, aumentar a sua rentabilidade, mas que hoje, mais do que isso, ela tem que se preocupar com o binômio rentabilidade-sustentabilidade. E a sustentabilidade sempre foi algo em que as empresas, de alguma maneira, tiveram que se preocupar, só que isso estava dentro da sua estrutura, da sua forma de organização, sem ela ter explícito a necessidade de estratégias e que visualizasse o seu comportamento ao longo do tempo. Porque sustentabilidade nada mais é do que pensar no futuro. E quem planeja, como as grandes corporações, ou como deveriam planejar as pequenas corporações, está pensando no seu futuro. E pensar no futuro não somente em termos de como ela vai se posicionar estrategicamente, mas também, hoje, de uma forma mais clara, de que maneira que ela vai continuar sobrevivendo naquele negócio. E é disso que trata a sustentabilidade. Não só uma preocupação puramente ambiental, puramente social, puramente política, puramente ideológica, mas uma questão que transpassa tudo isso de maneira interdisciplinar e que tenta incluir, e que a empresa tem que se incluir para compreender o seu ambiente, planejar e saber aonde ela quer chegar. Então esse novo ambiente, a sustentabilidade, ela está, quando falamos em sustentabilidade, que esteja a parte da empresa. A empresa está dentro desse ambiente e ela deve pensar nisso em todas as suas tomadas de decisões. Esse é o grande norte, na verdade, que vem modificando a forma, o sistema de produção, de consumo, de relações que se desdobram ao longo da cadeia. Para alguns setores, para alguns mercados, isso vem acontecendo de uma maneira mais rápida do que outros, mas de alguma maneira é algo inevitável. Ou seja, o sistema ele vai se transformar e vai buscar alternativas e lidar com essa restrição. Bom, então vamos começar com o nosso tema, primeiro tratando de uma questão que eu sempre gosto de posicionar quando a gente fala de crise ambiental. Nós temos que entender o seguinte: nós estamos em um ambiente em que os recursos, quer dizer, o estado físico é o mesmo, só que nesse estado físico, nesse meio ambiente, nós temos a população que se utiliza desses recursos. E essa população, quanto mais ela cresce, mais ela está se utilizando desses recursos também.
Então, quando nós começamos a pensar, a discutir esse novo sistema capitalista, né, no século XVIII, que sucedeu o mercantilismo, né, ele, na verdade, não tinha o recurso ambiental como recurso escasso. E na economia existe uma relação direta entre escassez e valor. Então não é que esses recursos nunca foram considerados e hoje devem ser considerados no valor do produto. É que antes eles eram tão abundantes que não tinham um valor de mercado, que é o referencial para a economia, para a formação do preço. Esse referencial de mercado começou a acontecer quando? À medida em que nós aumentamos o uso desses recursos de maneira intensiva e tornamos eles cada vez mais escassos. Se tornam escassos, passam a ter preço, passam a ter valor para o mercado, porque para a sociedade sempre o tiveram. Esse valor, ele aconteceu principalmente, esse preço, essa escassez, a partir do século XIX. Ou seja, um século depois de nós iniciarmos o sistema capitalista. E por que do século XIX? Nós já vamos ver nesse gráfico. Neste gráfico, nós mostramos, né, o crescimento que tivemos após a Revolução Industrial. É a segunda seta. Pois é, deixei o mouse aí. A segunda seta. A Revolução Industrial, que é quando praticamente iniciamos esse novo sistema capitalista, né, ele se estabeleceu, nós tínhamos um pouco menos de 1 bilhão de pessoas. Agora, no século XX, nós passamos de 1 bilhão de pessoas para quase 6 bilhões de pessoas. Quer dizer, nós aumentamos significativamente o número de pessoas com o mesmo espaço e em um tempo que não permitiu a reprodução dos próprios ciclos naturais. O que significa isso? Pense na sua casa, né? Que você tenha um cômodo lá de 80 metros quadrados e naquele cômodo, naquele espaço, só você habite. Você considera o espaço como uma situação extremamente normal. Quer dizer, você consegue aproveitá-lo de maneira adequada. Se você casa no ano seguinte, né, e depois tem 6 filhos daqui 2 anos, no segundo ano, aqueles 80 metros quadrados ficam extremamente reduzidos. E a disputa por todo o espaço que você tem se torna cada vez maior na sua residência. Então, é isso que aconteceu com a Terra, né? Quer dizer, com esse meio. O meio físico permaneceu. Nós saímos de uma situação de praticamente um pouco menos de 1 bilhão para em menos de um século, quer dizer, nós nunca tínhamos ultrapassado essa barreira ao longo do tempo da humanidade. Em menos do que, num período muito curto, nós passamos para 6 bilhões e em 2100 a expectativa é chegar a 10,5 bilhões. Bom, por que vai chegar um limite? Porque também a Terra tem um limite de ocupação desse espaço, né? Então nós chegamos até o momento em que nós não vamos mais conseguir atingir esse nível de aumento populacional que tivemos até então. Por que tivemos isso? Né? Aí é a contrapartida do sistema capitalista, digamos assim. Nós também tivemos o desenvolvimento de novas tecnologias, a expectativa de vida aumentou significativamente, mas principalmente também por uma demanda do próprio sistema. Se vocês estão lembrados, 2 gerações atrás, uma família cada vez mais tinha filhos. Por quê? Porque não faltava trabalho, né? Ele tinha filho porque o filho ia começar a trabalhar cedo e isso gerava renda, porque a grande escassez era a mão de obra. Então era estimulado o uso, hoje não é mais, né? Hoje nós vivemos a luta e a briga por mais um espaço no mercado de trabalho
que nem é mais um emprego, né? Mas trabalho, quer dizer, ter uma função laboral e uma remuneração por isso. Em contrapartida, esse aumento populacional, que também foi acompanhado desse aumento da expectativa de vida, resultou nisso, em um aumento significativo do uso dos recursos e tornou cada vez mais o recurso ambiental como escasso. Sendo escasso, passou a ter valor. Então não discutimos hoje a questão do meio ambiente por um acaso. Por que hoje é relevante? Porque estamos num outro nível de consciência sobre o meio ambiente, sobre os demais seres. Não, porque nós temos a necessidade de discutir isso pela própria sobrevivência. E isso não é da própria sociedade, é das organizações também. Então, essa tendência não é um modismo. O meio ambiente não é um modismo, é um recurso cada vez mais escasso, necessário